A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira, e é uma alegria para mim estar de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Já quero, sem muitas delongas, não gosto de perder tempo, começar então com você a fazer um overview geral da lição de hoje, lendo ponto por ponto e trazendo aqui aplicações extremamente relevantes para a nossa vida com Deus e também para que a gente possa usar na nossa aula no próximo domingo. Quero dizer para você não deixar de seguir, se inscrever no nosso canal, dar like e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que será abençoado. Seja professor, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui nós estamos juntos em busca de uma teologia pentecostal autêntica e relevante para o nosso tempo. Queridos, o que acontece? Os objetivos da lição são 3. Levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho e aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. Dito isso, nós temos então o nosso texto áureo que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E a verdade prática nos diz: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Queridos, nós temos que entender que a lição tem por introdução a começar, então, a trazer para nós lições tão poderosas a partir do capítulo 17 do livro de Atos. Aqui nós vamos ver, talvez, uma das participações, um dos discursos mais contundentes do apóstolo Paulo no seu ministério de pregação aos gentios, e aqui especificamente numa das cidades mais influentes e importantes da época, é a passagem de Paulo por Atenas, na Grécia. Então, a introdução nos diz: partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante de Deus, do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Então é interessante perceber e entender o que era Atenas naquele momento. Atenas era conhecida como a cidade dos 1000 deuses. Atenas era reconhecida pela sua intensa idolatria. E o geógrafo Pausanias, relatou que a cidade possuía mais de 30.000 estátuas de divindades. 30.000 estátuas públicas. Nós não estamos contando aqui, ele não está contando aqui, com as estátuas privadas. Estamos falando aqui daquelas que estavam à vista dos olhos em espaço público, seja nos coretos, nas praças, nas edificações, nas ruas. Mais de 30.000 estátuas de ídolos permeavam toda aquela cidade, tornando-se aquele local onde, ironicamente, era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. E aqui estou parafraseando Diógenes e vou contar um pouquinho desse caos um pouco mais à frente. E como é que Paulo foi parar lá, né? A gente vai entender que Paulo esteve em Bereia e lá houve uma intensa perseguição e os irmãos fizeram Paulo sair rapidamente, fugido daquela circunstância para proteger sua própria vida. E Silas e Timóteo, seus companheiros nessa viagem, ficaram lá para fortalecer a igreja. E aí, Atos 17 nos apresenta que Paulo chega praticamente sozinho, em Atenas e manda avisar os companheiros que viessem encontrá-lo o mais rápido possível para que eles pudessem continuar a obra de evangelização dos gentios. Ou seja, ele não foi a Atenas para fazer turismo. Paulo precisou passar por Atenas e ele estava lá esperando seus companheiros, mas enquanto esperava, ele saiu andando pela cidade. Ora, nós temos que entender que a Grécia ainda hoje é talvez, dos países mais belos, da Europa, o velho mundo. Então, a cidade é cheia das suas edificações, das suas paisagens tão impressionantes. Paulo, então, vai sair por aquela cidade, a olhar ao redor, a fazer um reconhecimento daquele espaço, e aí ele vai ver muitas coisas
nessa sua caminhada. Então vamos imaginar Paulo andando pela cidade de Atenas. Ele provavelmente passou pelos grandes espaços daquela época, como o espaço de Ágora, né, que era o mercado onde acontecia a vida civil daquela cidade, o Partenon, templos dedicados a Atena, Hermes, Zeus, Apolo, Dionísio, Afrodite e tantos outros, dezenas e dezenas de pequenos altares domésticos, esculturas magníficas e, com toda certeza, né, para um amante das artes plásticas, seria um espetáculo, como é, né? A Grécia ainda é muito forte no turismo arquitetônico, né? No turismo de contemplação dessa cidade antiga, né? Mas para um amante da arte seria realmente uma grande experiência, mas não para um judeu monoteísta. E para Paulo, que se enquadrava nessa condição de judeu monoteísta, era um choque espiritual. E aí você deve se perguntar por quê que é um choque espiritual para Paulo, né? Será que Paulo não estava acostumado com aquilo? E eu digo para você que não, porque Paulo não era apenas um judeu qualquer. Ele era um judeu, como nós bem sabemos, profundamente moldado pelo Antigo Testamento. E para ele, queridos, a idolatria não era um estilo religioso diferente, não era uma forma diferente de ter fé. Não, a idolatria era claramente uma afronta ao Deus vivo. E como judeu, fiel às Escrituras, ele sabia que somente o Deus verdadeiro é digno de ser adorado. Então sua indignação não nasceu da intolerância, mas da compaixão por ver um povo religioso que buscava respostas em deuses falsos. E aí é interessante porque é justamente nesse contexto que se abre a porta do evangelho. E a idolatria não afasta Paulo. Paulo não sai daquele lugar como Jonas, a condenar aquela cidade. Não. Ele revela ali, percebe ali uma oportunidade para pregar o evangelho. Porque enquanto muitos veriam apenas uma cidade perdida, uma cidade sem solução, uma cidade entregue à própria sorte, Paulo vai discernir que havia ali corações sedentos a Deus, por Deus, porque a religiosidade dos atenienses, embora fosse equivocada, demonstrava uma busca espiritual. E nós não podemos esquecer isso, meus irmãos. Atenas estava cheia de deuses porque estava vazia de Deus. Havia uma pluralidade de deuses porque não havia um conhecimento do único Deus verdadeiro, que preenche o corpo, a alma, a mente, o espírito. Então essa idolatria, ela não é de todo aliás, ela é um importante indício para Paulo de que essa idolatria não revela essa ausência de espiritualidade. Aquelas pessoas não eram contrárias à ideia de um único Deus somente, mas eles estavam ali numa busca equivocada pelo Deus verdadeiro. Então, queridos, a idolatria esconde um pouco isso. O idólatra, ele está certo de que está se relacionando com desenvolvendo a sua espiritualidade. Então nós temos sempre que compreender por que é que aquela idolatria está sendo pervertida no sentido de dominar aquela vida. Então é interessante perceber, mas vamos compreender um pouco mais sobre o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Como eu disse a vocês, ela era o centro intelectual marcada pela idolatria. Já não era mais aquela cidade, né, do início do seu apogeu de influência, mas, com toda certeza, era o berço filosófico, né, de grandes pensadores filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, Atenas se destacava pelas artes, pela poesia, pela filosofia. Então, era uma cidade que fluía, né, com bastante produção cultural. Uma cidade extremamente relevante como centro cultural da humanidade naquele período. É interessante perceber isso. Então, quando Paulo chega a Atenas, aproximadamente ali entre o ano 50 e 52 depois de Cristo, a cidade já não era mais aquele poder político que havia sido no século 5 e 6 antes de Cristo, porque Roma já dominava o mundo. Roma já se estruturou como o único império, né, global, vamos colocar assim, que dominou o mundo naquele período. Mas Atenas continuava sendo a capital intelectual do Império Romano. E aí a gente vai perceber uma coisa interessante. Roma ensinava a governar, Roma tinha, né, tinha como sua premissa a arte da governança de um império global, mas Atenas ensinava como pensar. Se Roma era o centro político, o centro de governo, né, de estrutura do Império Romano, e sempre continuou sendo até o fim, Atenas era reconhecida como a cidade que produzia o pensamento,
romano do Império naquele período. Então é interessante perceber, porque o pensamento grego produziu grandes avanços para a história da humanidade, não só do Império Romano, mas para a humanidade, dentro da filosofia, da lógica, da matemática, da política, da democracia, da arte, da retórica e na própria ciência. Então é interessante perceber como eles se fizeram a partir do pensamento, do exercício do pensar, da forma de produzir conhecimento que vem da habilidade dada por Deus de pensar, essa graça comum. Então a gente vai perceber, e aí quando eu olho para essa realidade, eu me fiz uma pergunta e trago aqui para a nossa aula. Como é que o pensamento ateniense, ou daquela grande cidade, levou aquele povo a uma idolatria completa? Não é interessante pensar isso? Como é que a forma de pensar tão elevada para aquele período da humanidade, tão superior, vamos colocar assim, em vários pontos, quando você coloca um mundo bárbaro que ainda se dava naquele período, como é que o pensamento levou aquela cidade à idolatria? E aí a resposta é que não foi o pensamento em si, mas um pensamento desvinculado da revelação de Deus. Pensar por si só não é pecado no sentido de produzir idolatria, porque Atenas tornou-se o maior centro intelectual do mundo antigo. Seus filósofos buscavam responder às grandes perguntas da existência, mas usando apenas a razão. Quem somos? De onde viemos? Qual o sentido da vida? E tudo isso, querido, sem a revelação divina, cada escola formulou suas próprias respostas e seus próprios deuses. E o resultado foi uma cidade repleta de filosofias, templos e altares. Então perceba, Lucas vai fazer um comentário muito importante ao registrar essa passagem de Paulo em Atos 17. Ele vai dizer que a cidade estava entregue à idolatria. E o grego, o termo grego aqui usado, né, a língua original do relato de Lucas, nos traz uma ideia de completamente tomada de ídolos ou saturada de imagens religiosas. Lucas está colocando aqui com todas as letras. Não é que havia um pouco de idolatria. Não é que havia um pouco de culto a imagens. Não. A cidade estava completamente tomada. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante porque quando a gente vê isso, a gente vai falar que não é só a Bíblia que traz esse relato de Atenas. Os próprios filósofos da época registraram a circunstância de Atenas. E aí eu trago para vocês aqui uma história do filósofo Diógenes, né? Que conta-se que ele caminhava pelas ruas de Atenas em pleno meio-dia sobre a luz do sol, carregando uma lanterna acesa. E ao ser questionado sobre o que ele estava fazendo ou o que ele procurava, ele respondia: estou procurando um homem, ou seja, estou procurando um humano. Porque essa atitude era uma sátira à cidade de Atenas daquela época. Porque o objetivo de Diógenes era criticar o fato de que, apesar da cidade estar repleta de pessoas, de templos e de divindades, ele considerava que faltava seres humanos autênticos, íntegros, ou que buscassem a verdadeira sabedoria. Não é interessante, meus irmãos? Os próprios filósofos atenienses viam que a condição da cidade era uma condição completamente perdida ou fora do senso natural, dado ao elevado a elevada presença da cultura idólatra daquela cidade. Então, quanto mais o homem se afasta da revelação, mais perto fica de fabricar seus próprios deuses. Então, a gente vai ver que a verdadeira sabedoria não é conhecer muitas coisas, mas conhecer o Deus de todas as coisas. Então, o que faltava àqueles homens era isso. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que começou esse processo de evangelização do apóstolo Paulo nessa cidade. Paulo vai começar por onde ele sempre começava, pela sinagoga. Então, como era de costume, Paulo inicia sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com os judeus e gentios tementes a Deus. E aí a gente vai perceber que os judeus em Atenas, muito provavelmente, viviam uma vida bem complexa, porque eles eram uma minoria religiosa, com suas próprias práticas e sua própria fé, sua própria cultura, em uma cidade talvez a mais pagã do mundo naquele período. Então imagine o contraste. Enquanto Atenas tinha centenas de templos dedicados a centenas de milhares de deuses, os judeus cultuavam um único Deus, que não poderia sequer ser esculpido
porque eles entendiam que ele é um Deus invisível, um Deus espírito. Então, enquanto os gregos produziam imagens de suas divindades, os judeus obedeciam ao segundo mandamento, que o próprio Deus estabelece, que rejeita toda e qualquer representação de Deus, seja em cima do céu, seja embaixo na terra. Então, enquanto os filósofos discutiam a natureza dos deuses, quem eram eles, do que eles eram feitos, se é que eles existiam, os judeus afirmavam que Deus já havia falado por meio das escrituras, já havia se revelado por meio dos seus profetas. Então é interessante perceber que certamente eles eram vistos como um povo diferente. E aí eu pergunto a você, será que isso não abre um contraste para o nosso tempo? Será que nós não somos diferentes o suficiente para a sociedade olhar para nós e dizer o que é que eles pensam que são? Por que é que eles vivem dessa forma? Então os romanos até reconheciam o judaísmo como uma religião antiga e lícita. Mas para muitos gregos, suas práticas pareciam estranhas. Por quê? Porque como é que você vai adorar um Deus sem ter uma imagem? Para eles era inconcebível. Como é que você pode afirmar que existe apenas um Deus em uma cidade repleta de divindades? Então isso torna a estratégia de Paulo ainda mais interessante, porque ele começa na sinagoga, porque ali já havia pessoas que criam no Antigo Testamento e aguardavam o Messias. Então ele vai sempre procurar levar essa revelação para aqueles que esperavam por essa revelação. Então aquele espaço era o terreno mais fértil para anunciar a Jesus. Então os judeus viviam cercados pela idolatria, mas não se misturavam com ela. E aí a gente tem que entender uma coisa, Paulo faz mais do que resistir à cultura, ou seja, os judeus naquela cidade estavam acostumados a resistir a tudo aquilo. Não, isso, a cidade é assim, mas nós somos diferentes. E aí é interessante, porque Paulo também vai resistir à cultura da cidade, mas ele vai anunciar o evangelho à cultura. Então ele vai dar um passo além, e aqui eu quero colocar um ponto importante. Essa é a diferença entre preservação e missão. E aí a gente tem que entender que muita gente vive o evangelho dentro do contexto da preservação. Ele entende que ser chamado para crer em Jesus Cristo é se enclausurar do mundo, vivendo à margem da sociedade, preservando a sua crença em Deus. E nós temos que entender que nós não podemos dizer que isso está errado, mas está incompleto frente à grande comissão que nos foi conferida pelo próprio Cristo. Então, a preservação é se manter à parte. A missão é avançar sobre a sociedade, anunciando a Cristo. Então, os judeus preservavam a sua fé em meio ao paganismo. E isso é louvável. Mas Paulo preserva a fé, mas leva essa mesma fé para fora dos muros da sinagoga. Então, querido, vamos entender isso. A sinagoga, ela era, como é, um refúgio para os judeus. Mas para Paulo, ela era uma plataforma de lançamento para o evangelho. E aqui eu quero trazer diretamente para nós o nosso tempo. A igreja é esse lugar também, que nos prepara para fora. Queridos, entenda algo. Nós não podemos imaginar que ser cristãos é viver da porta da igreja para dentro. Enclausurados, né, dentro desse nosso viver evangélico. No meio só de pessoas evangélicas. Não, não é esse o ponto. Deus não estabelece a sinagoga, Deus não estabelece a igreja apenas para proteger o seu povo da cultura, mas para preparar o seu povo, preparar esses mensageiros que transformassem a cultura pelo evangelho. Aqui é que está o ponto central, essa é a chave, uma das chaves mais importantes do livro de Atos. A igreja não existe apenas para reunir os salvos. É louvável. É bom estar nesse lugar de adoração, de estar congregando entre os irmãos. Mas nós temos que entender que a igreja existe para enviar as pessoas para anunciar o evangelho ao mundo. Então, por que eu congrego? Para ser disciplinado, para ser transformado, para ser capacitado, para ser preparado. E quando eu estiver dentro desse processo de preparação, o que é que eu devo fazer? Praticá-lo no meu dia a dia, continuamente. Então a gente vai ver que Paulo vai proclamar o evangelho, não mais agora na sinagoga, mas ele vai descer a ágora, né? O mercado, o espaço onde existia a vida pública, a vida civil dos atenienses. E aí a gente vai perceber que em Atos 17, 21, Lucas diz que todos os atenienses, estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, né? Senão de dizer e ouvir alguma novidade. Quando a gente lê esse texto, a gente vai falar o seguinte: olha, os atenienses eram fofoqueiros de marca maior. Fofoqueiros profissionais.
O trabalho deles era ficar nas esquinas, dando conta da vida dos outros. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso é reduzir muito esse grifo de Lucas no livro de Atos. Por quê? Porque isso não significa que eles eram apenas pessoas curiosas. A palavra novidade aqui, né, kaineteron, revela uma cultura fascinada pelo novo. Então, não era só dar conta do que acontecia na cidade, não. Era uma forma de viver dos atenienses, de sempre estar buscando essa discussão intelectual elevada. E eles faziam isso no debate público. Então, eles entendiam que esses debates eram extremamente rígidos, extremamente duros. A reputação de Atenas era que era um ambiente onde as ideias eram examinadas a fundo. Então, você não chegava lá com qualquer história. Eles iam a fundo, eles examinavam. E se a ideia, né, construída, né, não tivesse fundamento, era ridicularizado e em todas as circunstâncias desconstruídos. E a pessoa era extremamente expurgada. Perceba, o próprio Sócrates, o grande filósofo, o filósofo dos filósofos ateniense, acabou condenado à morte, em parte justamente por isso, por desafiar as crenças e as tradições da cidade. Então a gente tem que entender que quando Paulo entra em Ágora, né, ele vai pregar nesse mercado, nesse espaço das ideias, ele sabe que não está entrando numa roda de conversa amigável. Ele entende que ele não está entrando num espaço seguro, não. Ele está entrando no centro intelectual do mundo daquela época, onde a sua mensagem seria questionada pelos filósofos. Esses que eram treinados na arte da argumentação. Entenda, queridos. Estamos falando aqui de homens capacitados na retórica, capacitados na argumentação, capacitados na tréplica, na réplica. Isso torna sua atitude ainda mais admirável, porque Paulo não levou o evangelho apenas aonde ele seria aceito, teoricamente, na sinagoga, não. Ele levou para onde ele seria testado. Irmãos, isso é fé. Irmãos, isso é crer em quem você serve. Isso é ter certeza daquele que te chamou, daquele que te salvou. A fé cristã não cresce pela ausência das perguntas, mas pela confiança de que Cristo permanece verdadeiro diante de todas as perguntas. É interessante, irmãos, porque às vezes eu vejo, como professor universitário que sou, muitos cristãos falando assim, olha, eu não quero que meu filho vá numa universidade, não quero que ele faça uma universidade pública, não. Porque lá, né, tem um professor de filosofia, tem um professor de assim, tem um professor assado. Irmão, que tipo de fé nós estamos criando? Nós estamos gerando nos nossos jovens, ao ponto deles não resistirem 4, 5 anos na universidade. Então é complicado. A coragem de Paulo não consistiu em evitar o confronto, mas em anunciar Cristo, onde as ideias eram mais resistentes ao evangelho. Então, Paulo não ficou no conforto de estar ali debatendo com os judeus, dentro do contexto apenas bíblico. Paulo leva o evangelho e anuncia aqueles que estavam não só prontos para ouvir, mas também para questionar tais ideias. Então a gente vai ver que os filósofos eles vão ao encontro de Paulo e ali se estabelece o debate. Das muitas escolas filosóficas da época, nós temos dois grupos principais, que eram os epicureus e os estoicos. O primeiro deles, os epicureus, né, que enxergavam o prazer como finalidade da vida. Mas antes de a gente começar a pensar sobre esses filósofos e essas escolas filosóficas, nós temos que refletir. Afinal, o que é um filósofo? Né? Só para a gente aqui contextualizar e ficar todo mundo na mesma página. A palavra filósofo vem do próprio grego, significa philos, amor ou amar, e sofia, que significa sabedoria. Então, teoricamente, um filósofo era aquele que amava a sabedoria ao ponto de buscar nela resposta para todas as coisas. Então, no mundo antigo, o filósofo era alguém dedicado a buscar respostas para grandes questões da existência. Quem somos? Qual o sentido da vida? O que é verdade? O que é bem? Existe Deus? O que acontece depois da morte? Então, os filósofos não buscavam apenas conhecimento. Não, eles buscavam uma forma de compreender o mundo, e uma vez que eles entendessem o mundo a partir daquela ótica, eles, então, orientavam as suas vidas a partir dessas ideias. Irmãos, é sério. É sério. Então, em Atenas, Paulo encontrou homens que tinham sede de respostas, mas que tentavam encontrá-las apenas pela razão humana. Esse é o ponto fundamental. É aqui onde nós vamos dividir pensamento
de evangelho. Perceba, queridos, os epicureus, o primeiro grupo, eram aqueles que acreditavam que a vida se resumia ao aqui, ao agora. Era assim que eles viviam. Eles negavam a eternidade, eles negavam o juízo final, eles negavam a prestação de contas espiritual. Então, para eles, o homem era apenas a matéria. E o sentido da vida era o prazer imediato. Eu sou o que eu tenho agora. E então eles sintetizavam essa mentalidade numa frase muito famosa, né? Acabou se destacando, virando mantra desse tipo de pensamento. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, para eles, tudo que eles tinham era a fome do agora. Era saciar o desejo daquele momento. Nós não temos amanhã e também não teremos nada depois daqui. Nós só temos este ponto. E aí nós temos que entender que, diferente desse pensamento, nós temos também os estoicos, que eram aqueles que eram movidos pela razão, pelo destino e pela impessoalidade da divindade. E aí a gente vai perceber que os estoicos eram panteístas, ou seja, Deus é tudo e está em todos. E eles acreditavam que havia um destino cego. A visão deles era que a vida já estava traçada do berço à sepultura. E que o ser humano não poderia mudar nada do seu próprio destino. Nada que ele fizesse poderia melhorar ou piorar. É uma ideia de que alguém já nasce, cresce e morre da mesma forma. É o mantra, né, de Gabriela, de cravo e canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, sem essa possibilidade de transformação ou esperança, de mudança através do arrependimento, por exemplo. Então, perceba os dois grupos que vão confrontar as ideias do apóstolo Paulo aqui, a pregação do evangelho. Só que aí, queridos, o que é que acontece? Tanto os epicureus quanto os estoicos buscavam resposta para a vida, mas essas respostas eles buscavam no homem. No observar a vida do homem. Eles buscavam respostas olhando para baixo. Quando, na verdade, o evangelho começa em Deus. Deus é o maior interessado de se revelar, de falar, de buscar essa conexão. Então, os epicureus buscavam o prazer. Os estoicos buscavam a virtude. O evangelho anuncia Cristo. Os epicureus queriam escapar do sofrimento. Os estoicos queriam suportar o sofrimento. Mas Cristo venceu o sofrimento e prometeu a redenção. Ou seja, nem só escapar, nem só suportar, mas ser livre, ser redimido, ser liberto. Então a filosofia oferecia uma maneira de viver a partir de ideias meramente humanas. O evangelho não oferece uma maneira nova de viver. O evangelho oferece uma nova vida. O evangelho oferece a eternidade com Deus. O evangelho oferece a única forma de voltar-se para Deus, de se reconciliar com Deus. Então a filosofia grega procurava o caminho para uma vida melhor, porque para eles viver sem essas respostas era angustiante ao ponto de não permitir que eles prosseguissem. Mas o evangelho revelou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então essa é a grande tensão de Atos 17. Paulo não apresenta apenas uma nova ideia, ele apresenta uma pessoa. Jesus, esse é o ponto, querido. Não é possível colocar Jesus. E aí eu vou fazer aqui uma ilustração para a gente entender. Paulo está em Ágora, né? Paulo está no mercado, Paulo está no espaço onde todos armavam suas bancas e vendiam suas ideias como uma mercadoria de feira. E muita gente comprava, e muita gente vendia, porque eram ideias pelas ideias. Mas o evangelho não é uma ideia. O evangelho não é o quê? O evangelho é quem? O evangelho é alguém. O evangelho é Cristo. Cristo é uma pessoa. E a gente vai entender que o que Cristo oferece, ele é. Entende isso, irmãos? Vocês conseguem compreender a profundidade do que eu trago aqui, do que o evangelho nos revela? Quando Cristo se põe a nos levar de volta para Deus, ele nos oferece aquilo que ele é. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, Paulo, levado a Areópago, nos apresenta, então, e apresenta aqueles homens, o evangelho diante dessa cultura. Diante das diversas reações, Paulo foi, então, levado a Areópago. E a gente tem que entender, Ágora é como se fosse a praça, como se fosse o espaço comum, onde as pessoas discutiam. É como se o apóstolo Paulo estivesse pregando na Avenida Paulista, estivesse pregando na Times Square, né? Mas aqui agora ele foi chamado para o Areópago. E o que é o Areópago? É como se ele fosse alçado à sala da ONU, o espaço onde eles discutiam, né, ideias que poderiam entrar como ideias fundamentais do dia a dia dos atenienses. Vocês estão me entendendo? Então, Paulo vai para esse lugar. E aí a gente vai entender que o verso 18 do capítulo 17 nos diz: e alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, né? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. Isso é interessante. Entenda, quando eu me deparei com essa expressão, então, quando eu li, né, esse texto, e aí a gente vai ver essa expressão, né, paroleiro, que em outras palavras nós poderíamos traduzir como um tagarela, né, alguém que falava muito, mas com pouca veracidade. Perceba, a palavra grega usada aqui é spermologos, né, que significa literalmente apanhador de sementes. Isso é importante, preste atenção. Era uma imagem tirada de um pássaro que ficava bicando sementes e espalhando pelo chão, né? E com o tempo, essa expressão acabou virando uma expressão usada para uma pessoa considerada de alguém que, como eu poderia colocar assim, alguém que costurava argumentos, mas não tinha ele próprio conhecimento o suficiente para tal. Então era alguém que juntava pedaços de ideias aqui e ali, alguém sem profundidade, alguém que repete coisas que ouviu, mas sem realmente compreender. Então é como se fosse um enrolador. Estão chamando aqui Paulo de uma espécie assim de enrolão da palavra. Vocês entendem? É interessante porque é um insulto, mas não é só um insulto ou uma ofensa pessoal à figura de Paulo. É também uma tentativa de desqualificar a mensagem dele. Eles estavam dizendo algo como: olha, esse homem não é um pensador sério, como nós aqui tratamos o pensamento como uma matéria-prima do nosso trabalho. Ele é alguém que está pegando fragmentos de conhecimento por aí e montando uma ideia estranha. É interessante isso, irmãos. Preste atenção nisso, porque é como se fosse assim, para eles essas coisas eram extremamente fora da caixinha. E nós estamos falando aqui dos atenienses, né? Com 30 mil deuses espalhados nas suas ruas. Então é interessante porque eles não estão atacando Paulo por falta de inteligência. Nós não podemos dizer isso, queridos. Paulo era extremamente preparado para o debate público, para esse espaço de debate de ideias, né? Mas eles estão aqui atacando Paulo porque eles estavam percebendo que Paulo estava entrando no campo deles, o campo das ideias. Então a ironia é que aqueles que se consideravam sábios chamaram Paulo de superficial. Mas Paulo estava anunciando algo que eles nunca haviam alcançado pela filosofia e nunca alcançarão, como nunca haverá de ser alcançado. O Deus verdadeiro revelado em Cristo. Isso a filosofia não vai poder alcançar, só a verdade do evangelho. Então é interessante porque eles vão dizer que é pregador de deuses estranhos. Ele usa aqui plural, né? Sendo que Paulo está anunciando aqui a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, né? Não são três deuses, nós aprendemos isso muito bem na Trindade. São um único Deus em três pessoas distintas. Mas não chega aqui o ponto que a causa estranheza nos atenienses. Não. Lucas vai dizer que, eles vão dizer que, olha, essa mensagem é estranha porque para eles dois motivos eram extremamente complexos, que era a figura de Jesus e a pregação da ressurreição. Então, para os gregos, essa mensagem tinha dois grandes problemas. Primeiro,
a figura de Jesus, um Salvador crucificado. Então, e queridos, entenda, a cruz é um escândalo para todo mundo, porque Roma fez ficar claro para toda a sociedade que a morte de cruz era o auge da humilhação, da repressão, da violência. Então a cruz era um escândalo. Então, para eles era inconcebível um Deus poderoso não poderia ser associado a alguém que passou pela tamanha vergonha de ser executado numa execução romana. E o segundo ponto, tão difícil de conceber como esse para a cabeça dos atenienses, era a ideia da ressurreição. A ideia de um corpo que voltaria à vida parecia algo absurdo para os gregos. Por quê, irmão Felipe? Porque para algumas correntes filosóficas, para não dizer a maioria, eles desprezavam a matéria ao ponto de valorizar apenas o espírito. Para eles, o que importava era aquilo que era o abstrato do pensamento, não o físico, não o corpo. Então, para eles, é estranhíssimo imaginar que eles ouviriam falar de um Jesus que ressuscitou. Era uma novidade estranha. E aí eu não vou entrar nesse ponto, mas inclusive eles enxergavam a figura da ressurreição, a palavra, né, Anastasia, era muito próxima de Anastácia, que era já uma outra deusa apregoada naquele período. Então, para eles era uma grande confusão. Faltou aqui averiguar ao fundo do que se tratava. Então, a gente vai entender que Paulo vai fazer o seu discurso no Areópago, e aqui a gente caminha para o final, justamente, então, para dar a eles a oportunidade de observar a cultura como ponte de contato com o Evangelho. Então, Paulo é extremamente estratégico. Quando chega o momento dele, então, tomar a palavra e falar àquele público no Areópago, e a gente tem que entender que o Areópago era, na verdade, ali, não era um tribunal, não era uma sala, não era um auditório, era uma colina onde eles se reuniam, inclusive chamada até de a coluna de Marte, né? O espaço onde, naquele ponto, se sentavam ali as autoridades, se sentavam ali, né, os grandes pensadores da cidade para discutir ideias. É interessante. Então, Paulo vai trazer para nós, então, essa estratégia. É importante entender que Paulo vai ser extremamente estrategista na forma de anunciar o evangelho. Muito, irmãos, do nível, assim, extraordinário. Mas nós temos que entender algo. Paulo não vai manipular a mensagem. Paulo vai pregar a verdade com estratégia, mas sem manipular a mensagem. E aqui é interessante porque ele vai utilizar-se da sabedoria na forma de apresentar uma verdade imutável. Eu não sei se estou me fazendo compreender, mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: Paulo vai se apropriar da cultura, eu vou já explicar, para introduzir o evangelho. Mas ele não vai fazer da cultura a verdade do evangelho. Ele usa a cultura para anunciar a verdade. Então ele faz algo muito interessante em Atenas. Ele começa onde as pessoas estão. Ele vai elogiar, inclusive, o modo dos atenienses de ser. Veja só. Mas ele não permanece ali. Ele usa um ponto de contato cultural para conduzi-los à verdade do evangelho. Isso é fantástico. E como é que Paulo vai fazer isso? Olha, caminhando pela cidade, Paulo então vai se deparar com um altar como esse, sem símbolo de imagem de Deus, mas está escrito lá ao Deus desconhecido. E aí é interessante porque Paulo vai dizer com todas as letras: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andam pela cidade. Observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar que está com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Numa única frase, num único breve discurso, Paulo apregoa a figura de Deus como único Senhor. Ele se opõe à idolatria, dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele vai dizer que eles provavelmente não conhecem e adoram alguém que ele vem agora anunciar.
E aí a gente tem que entender um pouquinho o que é esse tal altar ao Deus desconhecido. Então esse altar, ele era, na verdade, uma estratégia de segurança religiosa dos atenienses. Veja só que coisa até cômica, né? Eles eram tão politeístas, né? Eles rezavam para tantos deuses que eles tinham medo de deixar algum deus de fora. Olha só que interessante, olha só até onde vai a loucura humana, né? É muito interessante isso. Então, eles entendiam que, olha, vai que um desses deuses que a gente esqueça e não preste a ele algum culto, se ire conosco. Então é melhor a gente criar um altar genérico aí para um Deus desconhecido para que a gente não possa correr esse risco. Então, Paulo, com muita sabedoria, utiliza esse ponto de contato cultural para revelar que aquele Deus que eles adoravam, sem conhecer, era, na verdade, o Cristo, o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele vai colocar, ele é o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Então ele vai proclamar, ele vai anunciar. Então Paulo vai aproveitar essas sementes de verdade. Mas ele vai corrigir erros. E aqui, irmãos, é uma coisa extraordinária. Perceba só. O evangelho, ele pode se apropriar de qualquer circunstância para vir à tona. O que ele não pode ser é confundido com tais circunstâncias. Entenda. Olha o que é que ele diz. Vocês falam de divindade superior? Então eu vou anunciar a vocês quem ele é. Quem ela é. Quem é essa divindade superior. Vocês reconhecem uma origem divina? Então eu vou mostrar para vocês quem é o Criador de todas as coisas. Vocês procuram transcendente, aquilo que não pode ser alcançado só com o físico. Então eu vou revelar o Deus que não pode ser reduzido à imagem. Irmãos, isso aqui é fantástico, queridos. Paulo vai se apropriando da sede de resposta que eles têm, dos espaços que eles foram deixando, das sementes de verdade que eles foram deixando no modo de viver, se apropriando delas para trazer a verdade do Evangelho. Então, Paulo faz algo impressionante. Ele entra no universo mental dos atenienses para anunciar uma verdade que eles ainda não conheciam. Então, Paulo não era um homem isolado da cultura. Ele conhecia literatura, filosofia, linguagem do seu tempo. Queridos, nós não podemos esquecer. Paulo é alguém que foi criado em Tarso. Paulo de Tarso. Não esqueça, Saulo de Tarso. Tarso era a cidade que rivalizava com Atenas, em alguns momentos superando Atenas na produção de conhecimento. Então, Paulo era um homem extremamente culto, preparado, conhecedor e leitor dos tempos. Então, isso permitiu que ele conversasse com pessoas que jamais entrariam numa sinagoga. E aí é interessante, viu, meus irmãos? Paulo, inclusive, vai incluir na sua pregação expressões, trechos da literatura pagã dos atenienses, dos gregos. Ele vai introduzir isso. Irmãos, é interessantíssimo. Ele vai se apropriar de expressões, de poemas gregos para dizer, olha, como você já vem dito, como vocês têm falado. Então, é interessante perceber isso. E aí eu faço uma pergunta muito séria aqui para nós hoje, para encerrar nossa aula. Será que nós conhecemos o suficiente a cultura ao nosso redor para anunciar Cristo dentro dela? Ou será que nós estamos produzindo um gueto evangélico, uma bolha protestante brasileira, nos retirando da cultura ao ponto de entregar esses espaços todos à ação de Satanás? Então, uma igreja que não conhece a sua cultura terá dificuldade de comunicar o evangelho. É preciso contextualizar, porém é preciso lembrar que uma igreja moldada pela cultura perderá o poder de transformá-la. Então nós estamos aí numa situação, irmãos, nós temos que entender bem o equilíbrio. Ler a cultura, influenciá-la, mas não se tornar parte dela. Irmãos, isso aqui é um mistério. É como diria o rei Salomão, diante de Deus, ele vai pedir que eu saiba entrar e sair do meio do teu povo. É exatamente isso que nós temos que pedir a Deus. Sabedoria o suficiente para entrar e sair, para influenciar, mas não fazer parte daquele espaço. Então, o chamado arrependimento, como toda boa pregação, Paulo vai anunciar que só há uma forma de conhecer a Deus,
por meio de arrependimento. De quê? De pecado. Por quê? Porque há um juízo. Então a gente vai entender que essa é uma das partes mais bonitas e ao mesmo tempo mais desconcertantes de Atos 17. Porque Paulo não vai vencer o debate. Não no sentido de que muitas vezes imaginamos. Porque Paulo vai entrar no maior centro intelectual do mundo antigo, vai falar diretamente com filósofos, vai apresentar um discurso brilhante, vai usar argumentos culturais, citar poetas daquele tempo, construir uma ponte perfeita, um discurso monumental, e o resultado parece tão pequeno, entre aspas. Olha o que diz o verso 32. Uns escarnecendo e outros dizendo: acerca disso, te ouviremos outra vez. E aí o verso 34 ainda diz: todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então é interessante perceber que Paulo não foi chamado para vencer debates, como também você não. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui na internet. Não fomos chamados para vencer debates, para perder tempo tentando comprovar o nosso ponto. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo, para falar da verdade do Evangelho. Então, o sucesso do Evangelho não é medido pela quantidade de aplausos, mas pela fidelidade da mensagem anunciada. Entenda, queridos, popularidade não é comprovação de efetividade. Entende? Não é. É muito perigoso uma igreja que é amplamente aplaudida no mundo como o nosso. Na verdade, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Então, o objetivo do Evangelho não é vencer a discussão, é apresentar a Cristo. E no Areópago, Paulo não conquistou uma multidão, mas conquistou aquilo que sempre foi o alvo do Evangelho. E o alvo sempre buscou pessoas, o indivíduo, as almas. Então nós vamos entender que Paulo encontrou uma cidade cheia de ideias, mas vazias da verdade. Hoje, Deus ainda procura cristãos que conheçam sua cultura, amem pessoas e tenham coragem de anunciar a Cristo. Se Paulo visitasse a nossa cidade hoje, quais seriam os altares ao Deus desconhecido que ele encontraria? E nós, teríamos coragem de anunciar o Deus verdadeiro? Queridos, que aula preciosa. Espero que você tenha sido abençoado, como eu fui abençoado em trazer para você aqui esse apurado dessa preciosa lição. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero poder te encontrar na nossa próxima aula. Até mais.